O título de hoje é O Templo de Zorobabel. Mais uma vez, faz parte do segundo volume do 11º livro da história da redenção e a geração consagrada dos que retornaram. Antes do Templo de Zorobabel, segundo a ordem cronológica do Antigo Testamento, devemos discutir o Templo de Ezequiel. Eu saltei a propósito o Templo de Ezequiel porque vínhamos falando do Templo de Ezequiel e agora vamos tratar o Templo de Zorobabel. Na passagem de leitura de hoje, nos últimos 2 versículos, diz que a palavra do Senhor veio a mim e disse que a mão de Zorobabel colocou a fundação desta casa e suas mãos irão terminá-la. E assim sabereis que o Senhor dos Exércitos é que me enviou. Vamos orar para que o Senhor nos enche de suas bênçãos, para que as nossas mãos possam construir a sua casa. A casa de Deus é o templo que são os nossos corpos, o templo de nossas vidas, nossas famílias, assim como as nossas igrejas. E além disso, a edificação do reino de Deus. Estamos estudando este livro, a história dos templos. Cada templo, a partir do Jardim do Éden, o tabernáculo e o templo de Salomão. Estes templos não são apenas edifícios físicos, mas sim representações da fé das pessoas dessa época. Por exemplo, o Jardim do Éden era a representação da fé adâmica. Quando Deus criou Adão, a sua fé era tão bonita como a beleza do Jardim do Éden. Mas quando ele pecou e desviou-se da palavra de Deus, foi expulso do Jardim do Éden. Então, representa a fé de Adão. E depois, o Templo de Salomão, um templo de beleza extraordinária, representava a fé do rei Davi e a fé do rei Salomão. Junto com o rei Salomão, e a fé de Israel caiu e desviaram-se da palavra de Deus. Eles começaram a adorar os ídolos gentios e daí o templo foi destruído. Foram removidos daquele lugar. Veja que quando Adão pecou no Jardim do Éden, foi tirado do jardim. Quando os israelitas pecaram contra Deus, lá no lugar onde estava o Templo de Salomão em Jerusalém, foram tirados de Jerusalém. Assim foram levados a Babilônia. E em Babilônia tiveram o tempo de reflexão e de arrependimento. E como Deus havia dito que no 70º ano vocês retornarão, eu virei lhes buscar. Quando chegou o tempo, assim como no cativeiro ou no exílio, que houve 3 eventos, lá no retorno também houve 3 retornos. O primeiro retorno aconteceu em 537 a.C., quando os israelitas foram permitidos pelo o rei Ciro de retornar. E o seu primeiro projeto, não somente Deus, quando o rei Ciro lhes liberou para retornar a Jerusalém, lhes disse que a vossa tarefa primordial é reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Depois do seu retorno, eles começaram com a reconstrução do templo. E o templo que eles estão a construir recebe o sobrenome de o segundo templo. Não é chamado de Templo de Zorobabel ou o Templo de Herodes, mas é chamado de o segundo templo, porque o Templo de Salomão foi o primeiro templo. A reconstrução começou no segundo mês do ano 536 a.C.
o primeiro retorno aconteceu em 537 a.C. e no segundo mês do ano seguinte, 536, eles começaram a reconstrução do templo. Esdras, capítulo 3, versículo 8 a 11. Por causa da intervenção dos gentios. Sabemos que eram os samaritanos. Esdras, capítulo 3, versículo 8 até capítulo 4, versículo 4 a 5. E por causa de interrupções e problemas, a construção do templo foi pausado por 16 anos. E a palavra do Senhor veio sobre o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Veio a palavra sobre o profeta Ageu e o profeta Zacarias no ano 520 a.C. Falada por estes dois profetas atingiu e tocou os corações do povo de maneira que recomeçaram a reconstrução do templo do Senhor. E de acordo com o livro de Ageu, capítulo 1, versículo 14, também Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, completou-se no terceiro dia, que era do 12º mês, o mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dários, no ano 516 a.C. Esdras, capítulo 6, versículo 15. Vocês se lembram de todos esses anos? O primeiro retorno foi em 537 a.C. O primeiro começo de reconstrução foi em 536 a.C. E eles interromperam por 16 anos. Em 520 a.C., Deus falou através de seus profetas. Tocou o coração do povo e eles recomeçaram e terminaram no ano 516 a.C. E agora, quando é que este templo foi destruído? E do cativeiro, ou seja, do tempo da destruição do templo de Salomão até o templo da construção, quando completou-se a construção do templo de Zorobabel, todo o tempo calculado são 70 anos. E isso significa que o cálculo de Deus depende do templo. Sinceramente, eu oro que enquanto estamos a construir o nosso templo, assim como Jesus disse, destrói este templo e eu o reconstruirei. Eu creio que está nos reconstruindo como o seu templo. Quando formos completos, a Bíblia em Apocalipse capítulo 21 diz que a Nova Jerusalém, a sua descrição é a noiva adornada para o seu marido. A construção do nosso templo seja terminado fisicamente e espiritualmente. Deixa-me perguntar, será que a nossa construção se encontra em pausa por causa de interrupções, por causa de dificuldades, por causa de interferências, por causa de oposição, e as pessoas não querem o fato de que não estamos a construir o templo de Deus? E você acha que os samaritanos estavam a opor-se dos judeus que voltaram para a reconstrução do templo do Senhor? Acerca da história da mulher samaritana de João 4, quando ela confessa acerca daquilo que é a história do templo. O que aconteceu é que quando o rei de Israel foi dividido, o rei Jeroboão, o primeiro rei de Israel do norte, construiu o seu templo lá em Samaria. E ele disse: este é agora o vosso verdadeiro templo. Vocês adorareis aqui, porque
diz a Bíblia, ele tinha medo de que o povo voltaria por causa da falta do tempo e da necessidade da adoração para Jerusalém, em Judá, para adorar. E daí o trairiam voltando para o seu rei e senhor Roboão. E daí construiu este templo em Samaria e disse: não volteis mais a Jerusalém para adoração, este é o vosso verdadeiro templo. E mais tarde, a mulher samaritana pergunta: qual é o verdadeiro lugar da adoração? É o templo em Jerusalém ou é o monte aqui em Samaria? Quando os judeus foram levados cativos a Jerusalém, aqueles que ficaram em Samaria estavam a adorar naquele templo, porque o templo de Jerusalém havia sido destruído e o templo de Samaria era o único templo remanescente. E agora os judeus retornam e começam a reconstrução. O que podemos aprender acerca disso? Nós temos as nossas formas, os nossos próprios santuários, os nossos templos que construímos em lugar do verdadeiro templo de Deus. A nossa forma de adorar a Deus, a nossa forma de servir a Deus, ao invés da forma que Deus nos falou. E nós somos espertos para cobrir os rastros disto e dizer de boca para fora: eu estou adorando a Deus. Eu dou minhas ofertas, eu faço aquilo, mas aquilo. Mas muitas vezes de formas que nós achamos conveniente. Não sei por qual razão na minha vida ou nas nossas vidas, mas a pergunta é: será que de alguma forma tem alguma coisa que pausou a construção do templo de Deus nas nossas vidas? Será que parei de crescer na fé em algum lugar? Será que cheguei a dizer: não, isto é o suficiente alguma vez? Ou estamos de contínuo construindo? O profeta Ageu recebeu a palavra de Deus proclamando: vocês já se estabeleceram e têm as vossas casas. Proclamando: vocês já têm casas, já têm casas de luz em que estão habitando. Mas Deus pergunta: onde está a minha casa? O que aconteceu para a minha casa? Será que estamos ocupados construindo as nossas próprias vidas de maneira que nos esquecemos da casa de Deus? Eles poderiam dizer: nós fomos barrados por samaritanos. São boas razões, boas desculpas para se trazer. Os samaritanos se levantaram, o inimigo opôs-se e nós não tivemos mais escolha. E essa pausa levou 16 anos. E Deus diz: mas onde está a minha casa? Afinal, não foi por causa desta razão que vocês voltaram a Jerusalém? Afinal, a razão pela qual vocês estavam chorando na Babilônia não era porque vocês queriam me adorar do vosso coração livremente no templo, mas vocês sobreviveram e parece que não tem nenhum problema em viver aqui sem nenhum templo no espaço de 16 anos. E isto tocou o coração do povo e eles recomeçaram. Eu, sinceramente, oro, ainda que conheçamos esta história, estes relatos do templo de Zorobabel, que o nosso coração seja tocado com a chegada da palavra de Deus. Que se de alguma forma tenhamos parado com a reconstrução do templo de nós, possamos recomeçar. E possamos recomeçar o nosso progresso na fé. Seja um membro simples, seja o ancião, o pastor, o diácono, mesmo você que esteja na igreja há tanto tempo, 30 anos, 40 anos, é possível que
esteja todo esse tempo, mas a questão é, será que durante todo esse tempo está crescendo espiritualmente? Ou num certo lugar você parou de crescer? Se isso aconteceu, vamos recomeçar. Vamos analisar este tempo nas 4 categorias que já mencionamos. Lugar escolhido. E será que o templo de Zorobabel foi construído no lugar escolhido? Quando colocamos esta pergunta, a questão real é de que será que Deus quer habitar naquela casa, naquele templo? Nós construímos o templo para Deus, mas será que Deus quer estar neste templo? O templo de Zorobabel foi construído exatamente onde for construído o templo de Salomão. Já aprendemos isso no estudo passado, que Deus escolheu onde o templo de Salomão foi construído. O lugar da fé abraâmica e o lugar do arrependimento davídico. Dessa forma, encontramos que foi o lugar em que Deus escolheu para que o seu templo estivesse, que foi reconstruído o templo de Zorobabel. Até o rei Ciro de Pérsia, creio que através de Daniel tenha falado ao rei Ciro que Deus profetizou acerca de ti através do profeta Isaías. Você imagina se encontrar um lugar em que Deus profetizou acerca da sua vida, antes da sua nascença, através de escrever o seu nome. Imagina abrir a Bíblia e encontrar Samuel que vai nascer e vai fazer isto, mas isto. E eu nascer e ver isso. Vou me surpreender tanto. O nome de Ciro foi escrito antes dele nascer. Através de Isaías, e através do meu servo Ciro, e a minha casa será reconstruída. Ele irá vos restaurar. Ciro leu isso na Bíblia e deu ordem ao povo de Israel. E apresse-se, volte, retorne, reconstruam o templo. Em Jerusalém. Sabia exatamente o que os israelitas deveriam fazer, aonde deveriam fazer e no tempo em que deveriam fazer. Deus estava no controle de tudo. Durante esse momento havia o ministério de oração, de evangelismo, do ensino do profeta Daniel acontecendo. E que Deus estava por detrás de tudo. E que este Deus é um Deus vivo. Através de Ciro ver isso, que fez com que ele cresce no que leu e agisse conforme aquelas palavras. Que nós também nos tornemos como Daniel, que movia os reis da terra, da sua época, que nós também possamos mover os reis da nossa época, ou tornarmos os governantes desta terra, que poderemos mover o mundo de acordo com a vontade de Deus. Esdras capítulo 1, versículo 3 a 5. Estes 4 versículos mencionam a casa de Deus em Jerusalém 4 vezes. No versículo 2, a Bíblia diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Este é o rei Ciro falando. Diz que Deus me designou para que lhe construa o seu templo em Jerusalém, que se encontra em Judá. Versículo 3. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Versículo 4, versículo 5 também diz: e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba ali vive em prata, bens animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir
para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Assim podemos ver até através da confissão do rei Ciro que Jerusalém foi o lugar escolhido para a construção do templo. De Zorobabel foi colocado, é chamado de o templo de Zorobabel, porque na época do ministério profético de Ageu e Zacarias, o coração de Zerubabel, que era na época o governante de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, porque Zerubabel fez a fundação do templo, é chamado do templo de Zerubabel. Viram quando colocaram a fundação do templo, cantaram e oraram, agradeceram a Deus. Esdras, capítulo 3, versículo 11. Louvores ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Consegue se lembrar quando o mundo abriu acesso às reuniões e nós tivemos o reencontro na igreja, como nós rejubilamos, louvamos a Deus pela reabertura da adoração. Se lembra disso? Ou fui eu apenas que gostei da presença física na casa de Deus? Agora imagina, 30 anos sem poder ir à igreja. Vocês que estão assistindo, estando em casa, não têm ciúmes de nós? E por causa de restrições Covid-19 não podemos nos encontrar. Mas eu sei que todos vocês têm um desejo ardente de vir aqui. Mas por 70 anos não poderiam se aproximar, porque não havia este templo do Senhor. E agora finalmente estão no templo, estão louvando a Deus. Mas a antiga geração, nesses tempos que haviam testemunhado o templo de Salomão, estavam chorando. Em Ageu, capítulo 2, versículo 7. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eles estavam louvando ao Senhor e a Bíblia diz que a glória do Senhor manifestou-se na casa do Senhor. E Deus disse: eu estou feliz com esta casa. Mas muitos sacerdotes, levitas, líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Você acha que a antiga geração que havia testemunhado o templo de Salomão estava chorando? Sabiam quão fabuloso e quão glorioso era o templo de Salomão. Já imaginou que o seu pai tem uma grande mansão, mas por causa de tuas fadas, por causa de seus gerros, você é colocado na prisão. E ele teve que gastar todo o dinheiro tentando salvando você, e você está reconstruindo a sua vida. E através do dinheiro que você conseguiu, você constrói uma casa para ele, mas é apenas uma padlota, um pequeno lugar, sem muitos quartos, uma pequena padlota. Mas o pai vê e vê esta pequena padlota e fica tão satisfeito. Estou muito feliz, a minha filha, o meu filho construiu para mim uma casa. E você volta-se para sua consciência e lembra-se que meu pai tem que viver nesta padlota porque eu cometi muitas falhas e ele teve que sair naquela mansão por causa de mim. E ainda que tenha lhe construído esta casa
comprar esta casa para ele, ainda que ele esteja feliz estando nesta padlota. Como filhos maduros, estaremos entristecidos, estaremos arrependidos. Creio que é este tipo de mentalidade que esta geração antiga tinha. Eles haviam visto o tempo glorioso de Salomão, mas agora olha para isto. Segundo, vamos pensar na presença de Deus neste templo. Os israelitas observavam a festa da Páscoa e dos pães ázimos depois de completar a construção do templo. Deus alegrou-se para vir habitar neste templo. 6:22. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, de maneira que ele lhes deu força para realizar a obra de reconstrução do templo de Deus, do Deus de Israel. Deus que causou com que se alegrasse, porque ele estava alegre. Não é o quanto nós podemos lhe oferecer. O coração de Deus é como o coração do pai daquele filho pródigo. O fato de que o seu filho havia retornado para ele, o coração dele estava alegre. Eu penso que o nosso Deus, o nosso Pai, é a mesma coisa. Ele se alegra no fato de que nós voltamos para estar com Ele. E Ele faz com que nós também nos regozijemos. Não é sobre o fato de que, Pai, eu te trouxe isto ou aquilo. Não é sobre o fato de que tenhamos lhe trazido o tanto ou o quanto. Mas pelo fato de eu me voltar para o Senhor sem máscaras, com um coração sincero, Ele se alegra. Se estamos quebrantados, o quebrantado que estivermos, se estivermos alegre como estamos, chegar ao Pai e dissermos: Pai, eu te amo tanto. Estou feliz em estarmos no mesmo quarto. Estou feliz em conseguir lhe ver. Penso que é esta coisa que o nosso Deus está esperando. Deus diz em Ageu capítulo 2, versículo 7, já lemos: primeiro todas as nações, e eles virão com as riquezas das nações, e eu encherei esta casa com a glória. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos continuar com aquele exemplo. Você fez um padrão para papai, está alegre, mas você está entristecido por lembrar as glórias da mansão. Você diz: Pai, eu sinto muito, mas é tudo isto que eu consegui para o Senhor. E o pai disse: não se preocupe, filho, eu farei tremer todas as nações e trarei as riquezas de todas as nações, e esta padrota vai mudar. Não chore, não se preocupe, não há problema. Você sabe, o tempo de Salomão era glorioso, mas este será mais glorioso que ele. Sim. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Aqui, em Cristo estão escondidos os tesouros. Quando diz da terra virão aqui, ele está dizendo: Cristo virá aqui. Qual é que você prefere? O templo de Salomão coberto com ouro ou o humilde templo de Zerubabel? Qual é a casa em que você preferiria habitar? Escolheriam o templo de Salomão. Mas Deus diz que o Messias virá neste aqui. E agora, qual é que você prefere? E Deus diz: não se preocupe, vocês fizeram isso. É aqui em que o meu filho, o Messias, chegará. Ao mesmo tempo, quando o Herodes ascendeu ao poder, queria lamber as bolas dos judeus. Desculpa-me pela linguagem. Herodes é descendente de Isaú, certo? E ele não estava
sendo aceito. E ele está a pensar: o que posso fazer para ganhar a aceitação dos judeus? Este tem um coração voltado no templo, gostam do templo, deixa eu embelezar, reconstruir este templo para eles. Deixa-me melhorar este templo do que o templo de Salomão. Então ele cobriu o templo com ouro, acrescentou ali e acolá, e o templo tornou glorioso. É daí que o chamaram do templo de Herodes. Foi aí que Jesus chegou. Ainda que o templo de Zorobabel não era um templo fabuloso, mas um salão humilde em comparação com o templo de Salomão, tornar o templo mais glorioso quando Cristo, a riqueza de todas as nações, chegar neste templo. Semelhante a tu e a mim, podemos não ser as pessoas mais saudáveis, podemos não ser as pessoas mais bonitas, podemos não ser as pessoas mais ricas deste mundo. Quando nos compararmos aos outros, somos como um nada. Como é que isso acontece? Os descrentes é que vivem da melhor forma, é que são os mais ricos no mundo. Mas esse fato deve ser revisado. Eu não quero concordar nisso, mas é a perspectiva dele de ver as coisas. A gente não se preocupa com o pagamento de dízimos, não se preocupa com a construção de templos, não se preocupa com o tempo de adoração nos domingos. Eles estão lá no lazer, comendo o seu dinheiro. O que é então acerca de nós? E Deus responde: vocês podem parecer que estão sofrendo. Deus diz: eu virei a vocês, vos encherei com Jesus, tesouro de todos os tesouros. Então, nesse aspecto, você quer escolher aquele tipo de vida ou a vida cheia do Espírito Santo. Vos deixarei escolher qual é que é melhor para vocês. E Deus diz em Ageu capítulo 2, versículo 9: a glória da última casa será grande do que a da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor esteja dizendo isto para si, que a tua última glória será maior do que a primeira. Vocês que dizem que já não há nada de se esperar em mim, já estou envelhecendo. Deus está dizendo: a última glória será maior do que a da primeira. Eu estou comparando o templo de Salomão com este templo humilde e pobre de Zerubabel. E ele diz que a glória desta casa será maior. Porque o Senhor está chegando. O Senhor está chegando. Porque o Senhor veio no seu templo. E quando Jesus chegou, lembra-se em João capítulo 2, versículo 19 a 21, Jesus disse: o meu corpo é o templo. Quando Jesus chegou, em João capítulo 1, versículo 14, diz: e nós vimos a palavra, e a palavra tornou-se carne e habitou no nosso meio, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que isso significa? A glória do unigênito Filho do Pai chegou. E quando Jesus começou o seu ministério, esta glória entrou, manifestou-se neste templo, o templo de Zerubabel. As senhoras gostam de bolsas, os homens gostam de bicicletas, motas e carros. Quando alguém te dá uma bolsa, é muito bonito, e te dizem que esta marca diz apenas este desenho. Esta bolsa é a única no mundo.
diferente. Talvez para os homens seja um relógio, não sei. E o que é engraçado é que ninguém mais sabe acerca disto. Só você. Estou a ouvir, tá? Essas são coisas seculares. Não quero. Eu quero a Jesus. Não mintam na igreja. Ouvir vocês para tá, vai ao povo, pastor. Deixa essas coisas. Afinal, quero dizer o quê? Está dizendo, esta glória do jeito Filho de Deus é a única glória genuína em todo o universo. Ele está dizendo, vocês já viram, já acompanharam, são sombras, são cópias e são falsos. Esta é a verdadeira glória genuína. A única glória genuína de Deus que ele fez se encontra nele. E ele vai chegar aqui. É isso. Amém. Amém. A única glória existente, a única glória genuína de Deus que eu vos dou. Amém. Então, o quão pobre você é, o quão doentio você é e o quão triste você é. Alegria transbordando. Teremos a paz, seremos a mais gloriosa casa de Deus. Sinceramente, eu oro que todo membro desta igreja vai experimentar esta glória este ano. Terceiro, vamos falar acerca dos sacerdotes. O que dizer acerca dos sacerdotes que serviram no templo de Zorobabel? Depois da construção do templo de Zorobabel, os sacerdotes e levitas celebraram a sua dedicação. Esdras 6, versículo 6, diz que os israelitas, os sacerdotes, os levitas, o resto dos exílios celebraram a dedicação da casa de Deus com alegria. E indicaram os sacerdotes segundo as suas divisões, os levitas em sua ordem para o serviço de Deus em Jerusalém, como estava escrito no livro de Moisés. Os levitas, os sacerdotes e os exílios que retornaram da Babilônia foram distinguidas para servir a Deus no templo. E daqui vemos que as atividades levíticas e sacerdotais são restauradas. E a postura das tarefas sacerdotais são descritas de duas maneiras. Diz no versículo 18, diz que para o serviço de Deus, vieram para o serviço de Deus. Não é mal, mas sempre nos aproximamos à igreja para o conforto da minha alma. Deus encontrou para as nossas almas ao ir nos concertos noturnos para escutar aqueles são músicas cristãs e aquelas músicas clássicas também. Mas por que estamos aqui para adorar? Não é apenas para o nosso conforto ou para receber o conforto, mas também o serviço a Deus. E esta palavra servir, mais uma vez, ou também, é a palavra que provém de abad, e é habitar. Habitar é um substantivo que vem daquilo que é o verbo abad, que significa adoração, servir, estar numa cerimônia de adoração. Foi traduzido em português como cultivar em Gênesis capítulo 2. E também significa servir a Deus e adorar a Deus. Depois da queda, essa palavra começou a significar o trabalho árduo, até que houvesse a introdução daquilo que é o santuário, o tabernáculo no deserto. E daí foram introduzidos os sacerdotes e levitas, e o seu trabalho no templo era de
servir e cultuar a Deus. Eu e você somos chamados como sacerdotes reais destes últimos tempos. Para que somos chamados não apenas para os domingos, mas na nossa vida cotidiana. Somos chamados a servir a Deus neste serviço. Que havia sido ordenado no livro de Moisés. Isso quer dizer, eles foram apontados pela palavra para viver de acordo com a palavra. Eles foram designados pela palavra para viver segundo a palavra. Nem todos podem viver segundo a palavra de Deus, ainda que queiram. Aqueles que foram apontados por Deus podem viver segundo a palavra de Deus. Em Cristo nós fomos apontados. Em Malaquias capítulo 2, versículo 6 diz: a lei da verdade esteve na sua boca e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Somos chamados a servir a Deus e viver de acordo com a palavra, os preceitos de Deus. Vamos pensar acerca das palavras que falamos. Será que nas palavras que falamos tem algo errado? Será que as nossas palavras tiram as pessoas da iniquidade para Deus? Ou as nossas palavras causam com que as pessoas se desviem de Deus e caiam na iniquidade? Será que as nossas palavras vêm dos nossos corações? Será que as nossas palavras deram vida, precisam sair do nosso coração, onde há luz? Corações, por sermos seres caídos, não somos capazes de produzir esta vida. É por isso nosso coração deve ser alimentado, deve ser enchido pela vida continuamente. É como aquilo que é o tanque, o recipiente do candelabro, deve ser reenchido cada dia. Temos que estar ligados ao Espírito Santo para continuarmos a receber este óleo do Espírito para que possamos brilhar. Se não nos mantermos alimentados, não podemos produzir nada. O que vai acontecer é que iremos secar. Os sacerdotes tinham este papel de dar a vida. Vamos praticar essa atividade de servir a Deus, de viver a palavra de Deus e doarmos a vida através dos nossos lábios. Não é necessário fofocar acerca de pessoas se isso não vai beneficiar a ninguém. Não importa o quão preocupado nós sejamos, especialmente na igreja. Vamos praticar o falar a palavra de Deus mais do que 50% nas nossas conversas cotidianas. Não estou a dizer que eu sou uma pessoa chata, quer dizer, em todas as conversas você está lá para pregar, mas será que podemos falar as palavras da vida? O problema que se encontrava aqui é que os sacerdotes foram escolhidos e no início se saíram bem, mas no decurso do tempo os sacerdotes não guardavam a palavra do Senhor e começaram a casar esposas gentias e se corromperam. E daí Esdras, o sacerdote e profeta da época, que voltou no segundo retorno, investigou por 3 meses e fez uma lista daqueles que haviam tomado esposas gentias e revelou isto em Esdras capítulo 10, versículo 16 e 17. Versículo 18 diz: e acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos Manzés e Eliezer e Jaribe e Gedalias.
Alguns já tinham até filhos. Capítulo 10, versículo 44. 10, versículo 3. Esdras os ordena a despedir todas as mulheres estranhas e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor. Assim como o versículo 10, versículo 11. Os sacerdotes deveriam se divorciar com as mulheres estranhas, assim restaurar a sua pureza, a sua piedade, para que o templo voltasse a ser piedoso. Um tempo onde o pastor sênior, o pastor fundador, visitou as igrejas. Ele era um homem de oração. O pastor sênior, pastor fundador, o tratamento era muito elevado. Os que éramos seguidores e diziam: quão maravilhoso, essa gente se preparou. Estes estão sempre preparados. Isto é incrível. É assim que deve se receber alguém. Mas ele ficava irritado. Começar a berrar para eles quando chegasse na igreja. E nós estávamos preocupados. Que tipo de força ele quer? Depois de algum tempo, descobrimos. Enquanto as igrejas estavam a se preparar para estes seminários, proclamação da palavra de Deus, quando ele estava ali como um dos oradores principais, no processo da preparação, eles estavam lutando, insultando uns aos outros. O grupo das senhoras lutando na cozinha quando estão a preparar a alimentação. O tipo de caos estava decorrendo e quando ele chegasse, colocavam a maquiagem e eram acolhedores e boas pessoas, mas por detrás haviam essas rivalidades. Nós não conseguíamos notar, mas o homem de Deus, o homem da oração, sabia. Esta alimentação é tão boa, mas o que você pensa? Será que Deus poderia comer isso? Este seminário tão aparente ser bem preparado, mas vocês pensam que Deus seria glorificado por isto? Aqueles que estão na dianteira fazem como se fosse um show. Aqueles que estão a preparar não estão puros nos corações. É a mesma coisa com a igreja. Estamos fazendo essas coisas, mas nos corações como é que estamos? Estamos lutando e apontando o erro daquele mais aquele. Deus não se agradará de receber as nossas adorações. Tudo que vem orar, digo: Deus, faça com que este culto seja aceitável diante do Senhor. Perdoa-nos com as nossas corrupções e impurezas nos corações. E esta foi a razão pela qual o templo de Salomão foi destruído. E aqui estão os sacerdotes, estão fazendo a mesma coisa de novo. E entra o Esdras e purifica o templo. Jesus chegou no templo de Zorobabel, ninguém o reconheceu. A única glória física que andou sobre a terra. Ninguém se importou com ele. Estavam ocupados fazendo suas próprias coisas, para o seu próprio benefício. Deixar de servir a Deus, e o que acontecia eram apenas cerimônias religiosas, focadas na humanidade. Por isso que Jesus andou a purificar o templo. Chegou a dizer: destroem este templo. Eu oro que Deus não chegue nesta igreja e diga: destroiam esta igreja, mas que Deus se agrade e diga: a última glória será melhor do que a da primeira. Vamos ouvir as ofertas, sacrifícios. E ao término da construção do templo de Zorobabel, numerosos animais foram sacrificados. Em Esdras 6, como não temos tempo, não vamos ler, mas um total de 712 animais foram sacrificados como ofertas da dedicação do templo. Mas lembram-se dos animais que foram sacrificados quando estavam a dedicar o templo de Salomão? 142 mil.
142 mil versus 712. Mesmo assim, Deus agradou-se de receber. Como já falei anteriormente, não é acerca do quanto, é acerca do que podemos fazer. Não é acerca do físico, é acerca do que é materializado no nosso coração em primeiro lugar. Se não temos coisas materiais para entregar, vamos levantar os nossos corações em oração, através de cultos de adoração e louvor. Deus vê o coração. Agora, como conclusão, assim que venceram o tempo das trevas, eles voltaram um retorno glorioso para construir a casa de Deus. E esta casa de Deus é um lugar onde chegará Jesus. Deus está nos ordenando agora, saiam da Babilônia. Apocalipse capítulo 18 nos diz, saiam da Babilônia, porque vocês têm algo a fazer. O que precisamos fazer? E Deus diz, eu quero que me construam uma casa. Apocalipse nos mostra que esta casa somos nós sendo edificados. E diz que é a Nova Jerusalém. Esta Nova Jerusalém é como uma esposa adornada e preparada para o seu marido. Vamos nos levantar enquanto pensamos nessas pessoas, a geração consagrada dos que retornaram. O que esta gente fez, construiu a casa de Deus. A questão que devemos nos colocar é que será que eu e você estamos prontos para construir esta casa? Será que temos a fé suficiente no coração? Será que temos boas condições no coração? Será que você está preparado para fazer a obra de Deus? Os judeus tiveram na Babilônia por 70 anos. Alguns morreram ali, alguns nasceram ali. 70 anos é um tempo suficiente para se estabelecer, mas eles não conseguiram se estabelecer na Babilônia, porque é uma terra inimiga. Talvez houvesse alguns que já estavam a dizer, eu já estou estabelecido aqui, mas Deus estava a dizer, é tempo de retornar, levante-se. Deus, devemos ir para onde? Jerusalém. É bom, essa é a minha terra. Mas Deus, já não tem nada ali. Nem o templo tem. Não há nenhuma condição favorável lá. Não há casa, não há emprego, não há templo. Quem vai me apoiar ali? E Deus diz que vocês devem dar oferta para a construção do meu templo. Que grande peso é este? Estamos vivendo num tempo em que não há mais espaço, não há mais tempo. Cada pessoa está ocupada. Está cada vez mais difícil viver neste mundo. E Deus vem e diz: construa-me uma casa. Talvez as pessoas surgem, mas não temos terreno, não temos dinheiro, nem temos tempo para fazer isso. Nos meus tempos, não sou tão velho, mas deixa-me dizer, nos meus tempos, quando você está conduzindo e alguém quer atravessar, parava e dizia, atravessa, por favor. Agora a luta é de pressão, ninguém entra em frente de mim. Mesmo no tráfego, não queremos ceder. Agora, com a situação de coronavírus, quando nos saudamos de lá a colar, mesmo que seja familiares, não chega perto. É algo que está revelando aquilo que nós somos agora. Nós somos tão ocupados. Não chega aqui com os seus encargos de novo. Não estou a me referir a vocês quando vêm lá no gabinete. Até os pastores estão tão ocupados de maneira que quando Deus diz que estou aqui para tratar os nossos... Ei, Deus, para! Eu estou muito ocupado com tarefas ministeriais. Será que ainda tem espaço para Deus, seu coração? Em que parte do seu coração? Ali no canto, reservado para os domingos? Porque outra coisa qualquer já ocupou o centro do seu coração. Você imagina Deus ter que compartilhar um pequeno espaço no seu coração com qualquer outra coisa? Outros ídolos, outros deuses cujos servimos. Como é que amplificamos
este espaço. Li em algum lugar que o espaço é feito pela luz. No princípio, Deus criou o céu e a terra e havia escuridão sobre a terra. E Deus disse: haja a luz. E houve o espaço e o tempo. Quando a luz brilha, há mais espaço que podemos usar. Que tipo de luz? A Bíblia diz que é a luz da palavra de Deus. Quando nós encontramos a verdade da palavra de Deus, somos rejuvenescidos espiritualmente. E quando você entra e encontra a luz de Deus, você lembra o ânimo e a alegria que você teve quando descobriu algumas verdades bíblicas aqui, quando chegou a entender o significado da palavra de Deus. É por isso que dizem que pastores e músicos vivem uma vida longa. Jovens, pensam acerca disso. Seminários não estão quão longe de vocês, porque continuamos redescobrindo novas verdades na Bíblia, somos inspirados a cada dia. Estamos ali sentados na nossa secretária e somos animados. Os diretores da música estão a ouvir essas músicas e são reanimados e inspirados na vida. Deixa a luz da palavra de Deus entrar no seu coração, vai abrir, alastrar o espaço. Quando alguém quer vir ter comigo, sim, pode vir ter espaço. Sabe, a igreja é um lugar que nós enfatizamos a unidade, mas não precisamos ser iguais. Deus é um grande orquestrador. Deus junta pessoas de backgrounds diferentes, culturas diferentes, com antecedentes diferentes e ainda mais com problemas diferentes. E sentamos juntos para produzirmos uma música bonita. Estamos aqui juntos para trazer um grande colorido. Vamos aceitar-nos uns aos outros. Vamos a estar cada vez mais abertos. Vamos abrir espaços. Pessoas podem cometer erros. Pessoas podem discordar comigo. Está certo. Não é o fim do mundo. Essa pessoa não está tomando o teu espaço. Que o Senhor possa nos dar este espaço, que possamos nos tornar este templo, aonde Deus possa descer e habitar. Não vamos colocar a máscara do templo de Herodes. Vamos vir assim como nós somos, como o humilde templo de Zorobabel. E se assim acontecer, as riquezas de todas as nações virão sem demora para nós. Vamos orar. Amado Papai, te agradecemos por este tempo maravilhoso que o Senhor nos otorgou para reafirmar que nós somos a geração escolhida para ser o seu templo, a sua casa, onde o Pai prefere habitar. Pai, por favor, purifica o templo das nossas vidas e do nosso coração. Ajuda-nos a criar este espaço para o Senhor, exatamente no centro do nosso coração. Ajuda-nos a viver esta maravilhosa glória, a glória do único Filho de Deus nas nossas vidas. Ao abrir esse espaço para o Senhor, Pai, nós cremos que o Senhor virá a esta igreja e que o Senhor está habitando nesta igreja. Pai, oramos que o Senhor entrará na vida dos indivíduos e na vida das famílias e será entronizado
nas suas vidas. Ajuda-nos a viver o Shabat espiritual e o Noá espiritual. Muito obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus oramos.